Leremos agora, amados irmãos, responsivamente, Salmo 138, que expressa ação de graças a Deus pela sua fidelidade. Todos os reis o louvarão. Salmo 138, leitura responsiva. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Enviarei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás, estenderás a mão contra a ira dos meus adversários, e a tua destra me salvará. O Senhor abençoará o menino moderno, a tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Deus abençoe esta porção em nossas almas hoje à noite, um salmo muito confortador. Irmão João Batista dos Santos, da Igreja Batista de Osasco, e a irmã Helenice Nunes dos Santos estão aí conosco hoje. E eu vou pedir a ele, então, que ore ao Senhor nosso Deus, levando-nos à sua presença nesse momento. Querido Pai, que está dos céus, nós estamos na tua presença, nosso Deus. E é grande a nossa alegria, Senhor, estar mais uma vez aqui, na tua casa de oração, onde os teus filhos, Senhor, se inclinam a ti, para buscar pedir as ricas bênçãos, Senhor, que tens para cada um. Pai eterno, nós te agradecemos pela nossa vida, pela nossa saúde e por tudo, Senhor, que nos tem dispensado até o presente momento. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida de cada irmão presente. Nós te agradecemos também, Senhor, pela vida dos visitantes que acredito que estão aqui, Senhor. E que a tua palavra hoje, Senhor, possa servir de bálsamo às feridas que existem nos corações daqueles que ainda não te conhecem. Pai eterno, nós te agradecemos porque tu nos tem dado as mais ricas bênçãos dos céus. Senhor, nós te agradecemos porque é grande o nosso privilégio de estar mais uma vez aqui revendo os nossos irmãos e nossos amigos. Tu conheces do nosso coração. Te pedimos, Pai, que tu abençoes a tua palavra que vai ser entregue, que vai possa vir de encontro com as nossas necessidades. Amém. Com as necessidades de muitos, Senhor, porque é o objetivo que adquirimos para buscar na tua palavra o bálsamo para as nossas vidas. Pai eterno, graças te damos por todas as bênçãos que nos tens dispensado. Por essas bênçãos nós pedimos agradecidos, não porque merecemos, mas pelos méritos de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Pode sentar-se, amados. Irmão Luiz e irmã Ivone, hoje tem a oportunidade de fazer a apresentação da sua família. Vamos ver. Vai vir o irmão Luiz chegar. Está pronto? Está pronto, irmão Luiz?
Você que não fez ainda a apresentação de sua família, pode se apresentar ou na escola dominical ou no culto à noite. Nós estamos dando oportunidade para que as famílias venham à frente, leiam o texto bíblico, cantem um hino, digam uma poesia ou deem um testemunho, a fim de que a igreja vá conhecendo mais de perto as famílias que dela fazem parte e dando-nos uma oportunidade de contemplar uma cena muito bonita no mundo em que estamos inseridos, não? Famílias ao redor do trono da graça de Deus, famílias salvas por Jesus Cristo, que o adoram conjuntamente. Isto é uma visão consoladora, animadora no mundo que nós vivemos hoje. Então aqui está o Luiz, vai fazer a apresentação, todos, sua família, e depois ele vai com os seus oferecer o sacrifício dos lábios que confessam o seu nome. Por favor, Luiz. Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui na frente, para apresentar minha família. Como disse o irmão Santana hoje pela manhã, realmente, a hora que a gente chega aqui, fica difícil conversar, falar alguma coisa. Mas, começando daqui, esse é meu filho Sérgio, já há algum tempo aqui, desde que a gente mudou para o Jardim Imperador, que é bem aqui próximo do Centenário. Ele tem vindo à igreja, isso já há 15 anos. A Ana Paula, que também desde criança está acompanhando a gente de perto, e a minha esposa Ivone, que conseguiu, depois de 12 anos de casados, me trazer para a igreja, e estou aqui até hoje, graças a Deus, e pretendo ficar até o dia que Jesus vier nos buscar. Eu vou ler um pequeno texto aqui. Romanos 8, de 35 a 37. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém. E eu gostaria também de dizer alguma coisa com relação ao amor que o amor que Deus tem por nós. E esse amor a gente tem usado na nossa família, porque apesar de todos os problemas que têm aparecido, a gente tem conseguido, através desse amor de Deus, superá-los, e estamos aqui exatamente para dar esse testemunho. Deixe Jesus
obrigado, irmãos, por esta bênção compartilhada conosco hoje. Isso enche o nosso coração de alegria e nos dá um novo entusiasmo, um novo motivo para continuar a pregar o Evangelho, porque o Evangelho de Jesus Cristo torna possível uma experiência como esta. Deus seja louvado pelo amor que Ele tem por nós, particularmente por nossas famílias. O coro está pronto? Vamos dar a primeira oportunidade então para que o coro louve a Deus com um dos seus hinos, elevando-nos também, edificando-nos com a mensagem cantada, esse estilo de música coral, uma música tipicamente sacra e que sempre é atual, mas sempre edifica, sempre constrói.
convidar os irmãos da introdução para que venham apresentar, o irmão Daniel Amaral, apresentar os visitantes que nos honram hoje à noite. Boa noite, irmãos. Eu vou falar o nome dos visitantes e eu gostaria que, na medida em que eu falasse os nomes, as pessoas se colocassem de pé. Está nos visitando hoje a Maria Regina. Está a Maria Regina, ela é de Minas Gerais e está aqui em São Paulo e aproveitou para fazer uma visita a nós. Ela não é evangélica ainda, mas que Deus possa abençoá-la grandemente. Deus abençoe pela sua presença. Está conosco hoje também a Magali e o seu namorado Célio. A Magali já foi da nossa igreja, né? Agora está em Guarulhos, mas hoje veio nos visitar. Deus abençoe, Magali. Talvez você não se lembre, mas eu sou primo do William, que morava atrás da sua casa. Lembrado. Deus abençoe pela sua presença. Também está conosco hoje o Adriano Gonçalves. Desculpa. Adriana, ela não é evangélica, né? Mas mesmo assim veio à igreja, está aqui para ouvir a palavra de Deus, isso é muito bom. E esperamos que Deus possa te abençoar e que volte outras vezes aqui. Também está conosco hoje a Alice Angela. Parece que é família, né? Ela é da Igreja Batista Central de Osasco. Também já foi membro da nossa casa. Estamos visitando hoje. Que Deus abençoe a presença de vocês aqui. Eu tenho aqui também a família Praia. O João com a esposa Sara e os filhos Renata e Márcio. Deus abençoe. E também o João aqui que está nos visitando hoje, com a família. Deus abençoe a presença de vocês aqui. Há algum visitante que não passou pelas nossas orações? Se não há, que Deus. Como? Por favor, se coloque de pé. Está. Deus abençoe pela presença de vocês aqui. Esperamos que volte outras vezes também. Tá bom? Parece que tinha mais um visitante aqui. Por favor, se coloque de pé. Não quer? Então eu só quero dizer que eu trouxe a chave de casa. Né? Os dois perguntaram, são dois meus filhos, meus sobrinhos, e eu e minha esposa. Fechamos a casa. Está bem guardado. Deus abençoe a presença de vocês. Há mais algum visitante? Então, que Deus abençoe a presença de todos vocês aqui. Esperamos que volte mais vezes. O irmão João que está aqui à frente, qual a igreja que vocês são? Aqui mesmo, no nosso bairro. Do Carmo, que estão morando aqui agora, mais perto de nós. Sejam bem-vindos, viu? Muito obrigado. Não vou embora sem dar o endereço para nós. Já deixou lá? Tá certo. Em frente. Tá certo. Nós vamos todos cantar agora, nesse momento, chamando os irmãos do Berit, do Aliança, para nos conduzirem no cântico congregacional, o povo de Deus todo, adorando, com cânticos em nome do nosso Deus.
noite, irmãos. Vamos ficar de pé para louvar o nosso Deus. O primeiro hino que nós iremos cantar é o Bendito Seja Deus. Tem na folhinha, meus irmãos. Bendito
Queremos comunicar à igreja que a nossa oferta para missões nacionais do ano de 98 chegou ao total de R$ 4.060 até o momento. Não sabemos se algum membro da igreja ainda não teve a sua oportunidade. Se isso aconteceu, você ainda poderá hoje entregar a sua oferta para as missões nacionais. Superamos, pois, em mais de 10% a oferta do ano passado, de 1997. Isso é motivo de ação de graças neste momento. Eu gostaria de orar neste momento, agradecendo a Deus por ter nos permitido essa participação na evangelização do nosso país. O Brasil precisa ouvir de Cristo. E nós, povo batista brasileiro, temos a nossa tarefa
juntamente com outras denominações evangélicas que levam Deus a sério e pregam o Evangelho de verdade, nós também temos o nosso espaço, nós também temos a nossa tarefa a cumprir. E a melhor coisa do mundo é um dia chegarmos no fim da carreira, olharmos para trás e dizer: Senhor, posso não ter sido perfeito, mas Tu sabes que eu procurei fazer o meu melhor. Não haverá nada mais gratificante lá no final do que podermos dizer: missão cumprida, Senhor. Ó Deus, nós Te agradecemos por esta congregação valorosa, de coração missionário, que tem respondido sempre presente quando convocada para um desafio dessa natureza. Nós Te agradecemos por esses recursos levantados. Tu mesmo sabes com que sacrifícios muitos irmãos e irmãs fizeram a sua participação neste esforço. Mas, Senhor, a finalidade, o objetivo, o ideal, a missão justificam qualquer investimento, justificam qualquer abnegação pessoal, porque temos em mira a evangelização do mundo, particularmente a começar do nosso querido Brasil. Nós oramos para que esta congregação seja grandemente abençoada por esta experiência, que os irmãos possam com muita alegria saber que terão parte integrante de tudo que vier a acontecer de novo nas frentes missionárias e na manutenção daquilo que já vem há muitos anos, ao fazerem a sua oferta, por pequena que seja. Ela é muito grande e muito significativa, porque Tu trabalhas exatamente com o nosso povo. Oramos pela Junta de Missões Nacionais, que tenham a lucidez, a sabedoria e o discernimento para bem administrar estes valores. Oramos pelos missionários, por sua saúde, pelo poder espiritual, pela coragem que precisam ter para enfrentar os obstáculos da evangelização no nosso país. Sê com eles, lá na frente, sabendo que em sua retaguarda há igrejas como esta, que estão por eles orando e estão contribuindo no limite de sua possibilidade, para que eles possam ir mais à frente. Digna-te Tu mesmo a consagrar estes recursos, não só de nossa igreja, mas de todos os batistas brasileiros, para que os objetivos das missões nacionais para o próximo ano possam ser totalmente alcançados para a glória de Jesus. Em nome dele, nós oramos agradecidos, agora e eternamente. Amém. O irmão João Batista e a irmã Helenice gostam de cantar, e como são visitantes, eu perguntei a eles se poderiam cantar hoje à noite, e eu acho que eles vão aceitar. Então, por favor, os irmãos venham representar a Igreja Batista Central de Osasco e matar a saudade dos irmãos também, porque lá os irmãos são membros, vínculo eclesiástico. Aqui os irmãos são membros, vínculos do coração. Boa noite, meus irmãos. Diante de tanta emoção, não sei se vai sair alguma coisa. Também o tempo que já se passou que nós ficamos aqui, uns 15 anos, ou mais. Os irmãos, seu coração também vai perdoar alguma coisa. Minha alma vem a ti.
Batista Maneirense, gostam de cantar. No meu aniversário eles me fazem uma serenata pelo telefone. Eles me ligam e cantam, ficam ouvindo do outro lado e me oferecem. Maravilha. Nós vamos agora chamar os diáconos para procederem à entrega dos dízimos, das ofertas nesta noite. Este é um momento, como parte do culto, é um ato de adoração também, e um ato de louvor, quando em obediência à palavra de Deus, e num coração agradecido e reconhecido pelas bênçãos do Senhor, já recebidas, nós consagramos a Ele os dízimos que lhe pertencem e as ofertas do nosso amor, da nossa voluntariedade para causas específicas na obra de Deus. Vamos fazer isto agora de uma maneira espiritual, de uma maneira voluntária, como um ato de adoração. Orará o Senhor consagrando os dízimos desta noite. Pai Santíssimo, nós damos-te graças, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, dando graças a ti, em adoração ao teu santo nome, Senhor, por aquilo que tem feito nas nossas vidas, por aquilo que representa para nós, Senhor. E sabemos que somente em ti, Senhor, e no nosso Filho Jesus Cristo, nós temos a salvação para a nossa vida, Senhor. Pai bendito, nesse momento, Senhor, nós queremos dar graças, Senhor, pelos dízimos e ofertas que foram aqui deixados no teu altar, Senhor. Abençoa, Senhor, a essas vidas que contribuíram, que têm contribuído, Senhor, na tua causa. Abençoa esses dízimos e ofertas para que eles possam, Senhor, render frutos na tua causa e possam ser glorificados na tua casa, Senhor. Ó Pai bendito, nós te louvamos e agradecemos por este momento, por essas vidas e por tudo que tem acontecido neste culto, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convido-lhes a abrir em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. A armadura de Deus. Poderão permanecer sentados, amados irmãos. Efésios 6, a partir do verso 10. Diz a Bíblia neste texto: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes.
Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Até o versículo 17. Amados meus, a carta aos Efésios é uma das chamadas epístolas da prisão. Por isso que foi escrita no período em que Paulo já se encontrava preso em Roma, ao crepúsculo do seu ministério apostólico. Ao fazer esta epístola, com todas as expressões de júbilo, de vitória, de consolação e da graça de Deus, Paulo estava cerceado de sua liberdade de ir e vir e permanecer, por isso que preso, e por isso que mais tarde executado sob as ordens de Nero, tendo sido, consoante a tradição, decapitado, provavelmente no ano 64 ou 65 da era cristã. A carta que temos diante de nós é, pois, de um homem no fim da carreira, é de um ministro de Deus, de um apóstolo que houvera por mais de 20 anos palmilhado as estradas perigosas, o mar, enfrentado as enfermidades, a violência, a perseguição dos judeus, a impopularidade, apedrejado várias vezes, açoitado tantas outras, no seu afã e no seu ardor de levar a Jesus Cristo ao conhecimento dos gentios. Dos seus lábios veio a expressão: eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra o ministério que me foi confiado. Um homem que colocou acima de qualquer outra ambição na sua vida anunciar o evangelho, tanto a judeus quanto a gregos, de quem se considerava um devedor. A carta aos Efésios tem sido compreendida como o evangelho das regiões celestiais. É um dos títulos dos muitos que ela tem, o evangelho das regiões celestiais. Tem sido chamada pelos eruditos e especialistas na correspondência paulina como a rainha das epístolas. Entendo que foi chamado deste epíteto, este apelido dos regiões celestiais, porque Paulo como que desnuda, como que revela nesta carta o grande combate espiritual que se trava não contra carne e sangue, mas um combate espiritual contra forças antagônicas e que operam no mundo. De um lado, estas forças têm a permissão de Deus de agir no universo. É inquestionável o fato de que Deus, por razões que sua soberania resolveu não revelar, permitiu a atuação do maligno e das forças malignas no universo até um tempo que, consoante o seu próprio conselho, irá durar este embate. Não nos é informado porque Deus imediatamente, tão logo a rebelião celestial aconteceu, consoante Isaías 14, porque Deus imediatamente, com o hálito, digamos assim, de sua boca, não fulminou imediatamente
os anjos decaídos. Senhores, aquilo que a Bíblia não ventila, aquilo que a revelação não nos traz ao conhecimento, vai ficar para sempre escondido nos secretos conselhos de Deus. Alguém arriscou uma resposta que eu creio que, embora especulativa, ela pode não estar longe da verdade. O Dr. John MacArthur Jr. especula a respeito de que Deus poderia simplesmente ter conjurado o mal imediatamente, mas ele resolveu não fazê-lo, a fim de que as criaturas que ele criara, criaturas até com poder, com a capacidade de se rebelar contra ele, Deus criou criaturas com liberdade moral, e isto é Deus leva a sério, de sorte que Deus quis permitir que essa liberdade, inclusive de rebelião contra Deus, se expressasse em toda a sua extensão, para demonstrar cabalmente na nova ordem quem tem o controle, e para demonstrar cabalmente na nova ordem que quem estiver na nova ordem está ali por uma escolha, por uma eleição pessoal. E essa raciocínio do Dr. John MacArthur Jr., essa seria a grande razão que teríamos de estar seguros de que não acontecerá de novo. Na nova ordem que Deus estabelece no futuro, ordem da qual Ele vai espancar, depois do juízo, todo o mal, todo o inimigo de Deus na volta de Cristo vai ser subjugado, o último inimigo a ser julgado é a morte. Deus estabelecendo uma nova ordem. Então, nessa nova ordem, nós temos absoluta segurança, absoluta certeza que não acontecerá novamente um movimento de rebelião, de sublevação, porque todos os seres que estiverem ali tiveram a oportunidade de fazê-lo e escolheram não fazer. Os anjos que permaneceram fiéis, não se deixando levar pela sedição de Lúcifer, eles fizeram uma escolha de fidelidade a Deus, não se deixaram seduzir pelo orgulho satânico. E os pecadores que se arrependerem dos seus pecados e se voltarem para Jesus Cristo mediante a fé, fizeram também já uma escolha cósmica ao lado de Deus, uma escolha voluntária, uma escolha de arbítrio, uma escolha pessoal, de modo que temos aí a garantia de que a nova ordem, absolutamente de justiça, santidade e perfeição, será assim para os séculos dos séculos. Bem, isso não está escrito em nenhum livro da Bíblia, mas tenho para mim que o Dr. MacArthur, ao fazer essas observações, não discrepa muito do ensinamento geral da soberania de Deus e da liberdade dos seres que Ele criou. Eu acredito que isso, embora não seja um postulado bíblico, faz sentido. O que eu quero hoje destacar aqui, nesta introdução particularmente, é de que, por razões que Deus reservou para sua própria soberania, Ele permitiu e está permitindo e vai permitir, até o limite que Ele mesmo estabeleceu, a presença do mal no universo. E por que dizemos isso? Dizemos isso para que nós possamos estar devidamente esclarecidos da problemática. Dizemos isso para que tenhamos, em relação à demonologia, um enquadramento o mais bíblico possível para lidar com este aspecto da teologia cristã. Dizemos isso para que a nossa abordagem, a nossa compreensão e a nossa postura diante do assunto seja uma postura calcada, com firmeza, nos ensinamentos do Novo Testamento. De um lado, para que nós não entremos na obsessiva e paranoica visão espiritual de que tudo é demônio,
de se atribuir tudo a demônio, de se ver em cada banco, em cada esquina, em cada situação, em cada outdoor, em cada título ou slogan de empresa, um sinal do diabo. Esta posição doentia, esta posição desequilibrada de considerar a demonologia, não é bíblica. Por isso é preciso realmente voltarmos, especialmente para essa carta, basicamente esse texto, muita luz para nós, para que nós não caiamos nessa neurose satanista. O crente não deve, não pode e não precisa ser neurótico em relação a Satanás. A segunda razão pela qual é conveniente que nós reflitamos sobre o assunto é que não devemos também viver como se Satanás não existisse. Então aí é que está a questão do equilíbrio, aí é que está a questão da balança, aí é que está a questão dosada dos componentes bíblicos para que nós saibamos encarar a verdade equilibradamente. Nem a paranoia descontrolada de tudo é diabo, algo até ridículo para qualquer pessoa que tem um pouquinho de bom senso e lê a Bíblia. Essa paranoia é ridícula. Por outro lado também, o enquadramento da vida como se ele não existisse, nós não nos preocuparmos absolutamente com o embate espiritual, com a oposição à nossa fé, de não percebermos as suas ardilosas artimanhas, também é outro extremo que deve ser de todo evitado. Nem neurose obsessiva, tudo é diabo, tudo atribuído a ele. Inclusive as pessoas atribuem ao diabo até seus próprios pecados. A neurose em muitos casos é tão grande que a pessoa não pega, foi o diabo que fez. Não foi eu que tirei o dinheiro do meu patrão, não, foi o diabo que mandou. Então chama a polícia e vai prender o diabo. Não é assim que se faz? Eu solto esse homem, coitadinho. Não foi ele que matou o filho dele, foi o diabo que matou. Solta, vamos prender o diabo. Há pessoas dizendo que estão fazendo barbaridades porque o diabo quis, porque o diabo fez. Ele, coitadinho, não sabia de nada. Isso está acontecendo. Por outro lado, há outros que caminham na vida cristã como se não precisassem de nenhuma cautela. Eu sei lidar, eu tenho forças, eu sou capaz, eu sou bom, eu sou forte, eu já venci. E então andam desavisados, desapercebidos, inconscientes das oposições espirituais com que temos que lidar no dia a dia. Por esta razão, senhores, este texto magistral de Paulo aos Efésios e ao escrever a eles, escrevendo às igrejas de todas as épocas, por isso que a palavra de Deus está neste texto. Vejamos, em primeiro lugar, os litigantes. Vamos ver, em primeiro lugar, quem está na liça. Vamos ver, em primeiro lugar, quem está na arena. O primeiro litigante, o primeiro a estar na arena que mencionado são os irmãos. No demais, irmãos. Todos os salvos por Jesus Cristo estão alistados no combate. Todos os salvos por Jesus Cristo estão inseridos, estão inscritos no exército de Cristo. Cada crente, cada salvo se converte num soldado da justiça, um opositor ao reino das trevas, se torna um elemento na conquista do espaço do reino de Deus, do que puder salvar neste mundo que jaz no maligno. Na verdade, eu diria que é um exército de salvação. Eu não sei se foi por isso que o Booth escolheu este nome
para este nobilíssimo movimento, o Exército da Salvação. Seja ou não esta razão, eu acho que é um título muito especial. Não há aqui distinção alguma de sexo e nem de idade, nem de raça. Irmãos meus. Paulo usa essa expressão em termos genéricos para todos os crentes. Desde uma criança que se converte, 9, 8, 7 anos, não importa, é um soldado. Desde o ancião mais idoso, 90, 92, 93, 100, é um soldado. Senhores, quando nós nos convertemos, vamos nos conscientizar de uma coisa: quando nós nos convertemos, nós entramos no combate. Aceitar a Jesus Cristo como Salvador é mergulhar numa realidade paradoxal. Paradoxal, porque de um lado teremos a paz de Deus. Paradoxal, porque de um lado a paz de Cristo guardará nossas mentes e as nossas consciências no Senhor. Paradoxal, porque de um lado nós temos a mente de Cristo. Por outro lado, nós entramos em conflito com o mal. Então eu estou em paz com Deus, eu tenho a paz de Deus. Por outro lado, eu estou na guerra contra o mal. Então é preciso lembrar, desde o momento que você decide de que lado está, e se você decide do lado de Jesus Cristo, você entra no exército de Jesus Cristo. Você está no campo de batalha. E isto fique bem claro e bem nítido. E um soldado que está no campo de batalha tem que ser um soldado preparado para tudo. Estava lendo o jornal Estado de São Paulo de ontem, e estampava ali a foto de um soldado feminino israelense, moça linda. Eu olhei assim a foto, pensei que era alguma atriz nova aí que surgiu no cinema, uma foto bonita. E aí dizia: soldada do exército israelense, um jovem do exército israelense é assassinada a facadas por um palestino. E ali eu fui ler uma noticiazinha pequenininha, e o palestino foi alvejado, está no hospital. E eu vi uma jovem saudável, linda, no esplendor da sua vida, e ela aparece com uma roupa camuflada, roupa de combate, uma roupa de campanha, uma roupa camuflada, sorrindo alegremente, certamente num momento de folga com os colegas. E eu fiquei pensando que essa moça deu a sua vida pela segurança do seu povo. E eu fiquei pensando que essa moça se alistou no exército de Israel, consciente do que acontece naquele território. Um barril de pólvora que só Jesus, quando voltar, vai apagar. Jovem de 19 anos, atacada por um adversário, selando com seu sangue o compromisso de defender o seu povo, a sua pátria, a sua bandeira, o seu costume, a sua família. E eu fiquei pensando naquele momento que quantos de nós estão realmente conscientes de que, ao aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador, nós somos chamados para lutar ao lado dele? Quantos de nós está realmente consciente de que estamos numa frente de combate? E eu fico pensando que alguns de nós, não raro, depois de algum tempo, ou mesmo quem sabe desde logo no começo, já fica como Davi, que no começo saía para combater e depois Davi ficou para trás. Ele mandava Joabe fazer as guerras para ele, e ele só comparecia depois que o inimigo estava cercado. Ele ia lá para dar um golpe de misericórdia. Ficou muito tranquilo para ele. E Davi ficava no palácio escrevendo cartinha: como é que está aí? Já foi, não foi, vem agora, não vem. Eu estava lendo de novo toda a história e fiquei pensando como Davi ficou tranquilizado depois de certo tempo. E foi nesse momento, quando Davi baixou as armas,
Nesse momento, quando ele deixou de ser um grande líder no exército do seu povo. Nesse momento que ele sentiu uma falsa segurança do castelo. Nesse momento que ele fica na segunda linha, é que ele ficou na mira do adversário. Nesse momento que ele vacilou um pouco na sua atenção e vigilância, foi nesse momento apanhado no contrapé e realmente a nódoa que veio na sua experiência única em toda a sua carreira, o episódio de Batseba e de Urias. Irmãos, nada de nos acastelarmos no conforto do palácio, nada de permitirmos que outros lutem sozinhos os combates que são nossos em comum. Precisamos juntos nos alistar no exército de Deus para lutar. E então esta carta diz nos demais irmãos meus, ele não diz nos demais pastores, no demais líderes de igreja, no demais professor de escola dominical, no demais vice-presidente de igreja, no demais tesoureiros de igreja, no demais diáconos, no demais adultos. Ele diz no demais irmãos. Você, se é um crente, está em uma guerra declarada contra o mal, e para se haver bem, para ser uma bênção, para ser digno do comandante que alistou você, você precisa fortalecer-se em Deus, fortalecer-se na força do poder de Deus. A Bíblia diz do outro lado, quem está na lista, quem é o oponente, ou quem são os oponentes, no verso 12, não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, a luta não é meramente humana. Essa luta não se trava simplesmente no campo da carne. É uma luta contra poderes. A Bíblia usa expressões principados, potestades e príncipes. Usa a expressão hostes espirituais da maldade. Principados, potestades e príncipes denotam hierarquias dos anjos decaídos, ordens diferentes da hierarquia celestial decaída. Há uma diversificação realmente de castas de demônios. A Bíblia diz que há castas de demônios, categorias de demônios, talvez pelo grau de depravação maior ou menor, talvez pela influência, pelo poder no ranking das demais hostes. E na verdade nos diz o texto que eles são hostes espirituais, e a palavra hostes demanda um poder organizado. Não é uma horda de vândalos sem ordem nem comando. Não é um exército desbaratado de guerrilheiros sem objetivos, sem estratégia estudada. Não é uma luta simplesmente desarticulada, particularizada por um ou outro segmento do poder do mal, mas é um comando orquestrado. Existe um envolvimento, existe um aliciamento, existe uma determinação de combate constante sob as ordens do cabeça principal, e dentro da hierarquia, cada demônio está deliberadamente ativo para destruir o que puder. Esta batalha se trava nos lugares celestiais. Essa expressão significa se trava espiritualmente, no campo espiritual. Se você voltar um pouquinho, você vai ver que depois de falar dos litigantes, apresentar quem está contra quem, depois de apresentar os dois lados, no 11 ele vai dizer: para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então é um movimento ardiloso, subreptício, traiçoeiro. É uma malignidade, eu diria uma genialidade maligna,
para descobrir e detectar os pontos fracos do inimigo, para mapear os pontos fracos do inimigo. Se considerarmos o inimigo como igreja, mapear os pontos fracos e fortes da igreja, os pontos fracos, para atacar esses pontos fracos, e os pontos fortes, para bloquear e opor-se aos pontos fortes. Se considerarmos o caráter pessoal do crente, a orquestração para saber quais são os seus pontos fortes, as virtudes que todos nós temos. Todos nós, todo ser humano, seu caráter, tem pontos altamente positivos. Não existe um ser humano que no cômputo geral da sua vida você diga, nada presta. Isso não existe. Alguém já disse que perfeitamente bom só Deus, e perfeitamente mal só os demônios. Todo homem tem partes boas e partes más, sendo que prevalece por causa do pecado a parte má. Mas então cada ser humano, senhores, tem potencialidades. Cada ser humano tem pontos altamente positivos. Todo ser humano tem. E o inimigo é astuto para procurar mapear quais são os pontos positivos do seu caráter, do meu caráter. Ele não vai atacar aí. Você pode ficar tranquilo que aí ele não ataca. Vai atacar os pontos fracos, como todo bom general. E mais ainda, nem sempre o ataque é frontal, nem sempre o ataque é com aviso, nem sempre existe um ponto de combate determinado e uma hora especial para se travar. Não raros são feitos movimentos de guerrilhas, são armadas certas armadilhas para pegar desavisado o soldado adversário. Interessante que numa das batalhas travadas pelos gregos, eles estavam ao redor de uma cidade altamente fortificada, uma das cidades onde estava uma das igrejas mais tarde, das 7 igrejas da Ásia. Não me lembro se foi Sardes ou Esmirna, uma das 7 igrejas. Na verdade, era um desfiladeiro, fizeram a cidade sobre aquele lugar e fizeram as muralhas, não havia meio de acesso. E havia um caminho secreto para entrar. E então os adversários ficaram ali de plantão muitos e muitos dias. E uma vez uma patrulha escondida ficou olhando um soldado sobre o muro. A sentinela estava sobre o muro. E a sentinela dormiu. A sentinela encostou ali, estava tudo muito tranquilo. Quem vai subir aqui? Não existe avião. Ninguém vai descer de paraquedas, né? Ninguém sobe. Elevador não tem. Sentiu-se muito segura, então encostou-se ali na meia e adormeceu. E então caiu o capacete lá embaixo. O soldado falou, estou perdido agora. O comandante viu que meu capacete caiu lá embaixo, eu dormi, era morto, né? Era executado. Então ele largou tudo lá e desceu para buscar o capacete lá embaixo. E quando ele desceu para buscar o capacete lá embaixo e subiu de volta, o inimigo aprendeu o caminho. Aí eles armaram a estratégia direitinho e subiram pelo caminho secreto e pegaram a cidade de surpresa. Quantos crentes às vezes não estão nessa situação de adormecimento, essa situação de falsa segurança, essa situação de antecipação ufanista de uma vitória que ainda não ocorreu? Nós temos a vitória garantida lá na frente, mas estamos ainda em plena luta, em pleno combate. Ainda não é o momento de celebrarmos uma vitória que Jesus terá nos tempos certos. A única diferença é que nós temos certeza que vamos ganhar, mas não aconteceu ainda. E aí Paulo vai dizer, e eu vou encerrar daqui para frente, gostaria muito de dizer muitas coisas, certamente voltaremos ao tema mais adiante, mas dizer aos senhores que enquanto não nos convertemos não há combate, porque nós não estamos não fomos tirados ainda deste âmbito do mal, não é? A pessoa que ainda não foi
separada por Cristo e santificada por Ele, simplesmente segue a onda. A Bíblia diz que são os filhos da desobediência. Os filhos da desobediência. Mas quando nos convertemos, nos tornamos litigantes e opositores do mal. As ciladas são astutas. Lembro-me do Peregrino. João Bunyan escreveu o livro Peregrino, um livro magistral. Sempre que eu posso ler de novo, recentemente li de novo. E numa das passagens ele vem no caminho estreito. Ele vem caminhando no caminho estreito. E de repente algumas pessoas espavoridas passam por ele e dizem: não é possível continuar, não é possível continuar. Há 2 leões lá na frente do caminho, há 2 leões na frente do caminho. E o Peregrino vê aquele povo correndo e ele diz: eu não posso voltar. Eles façam o que quiser, mas eu não posso voltar. Eu já saí da cidade da perdição e eu vou para a cidade celestial. Seja o que Deus quiser, eu vou em frente. E realmente, ao curvar a curva do caminho, eis ali 2 leões esperando na beira do caminho. E agora? O Peregrino para, espavorido, em pânico. Você já imaginou a visão de um leão? Já faz correr 2 então. E ele agora para. Sabe que o dever é seguir para frente. Sabe que não há como voltar. Ele tem que seguir. Mas e agora? São 2 leões. Ele é um simples homem, um simples peregrino. Aí então vem auxílio perto dele e diz: olha, continua caminhando, mas vai bem no meio do caminho. Nem na esquerda, nem na direita. Vai bem no meio do caminho. Pode ir bem no meio do caminho. E animou o cristão. E o cristão então mede qual é bem no meio do caminho. E ele vai bem no meio do caminho. E vai se aproximando. Aquele cheiro do leão. O bafo do leão vai chegando. As mandíbulas abertas. Peregrino caminhando. Aí ele descobre uma coisa. Ele passou bem no meio. E ele descobriu que os leões estavam amarrados de tal maneira que quem passasse bem no meio do caminho ia esbarrar no bigode dos bichos. Mas não ia acontecer nada. Só ia pegar alguém que estivesse meio do lado. Passa meio à esquerda, meio à direita, nem lá nem cá. Mas aquele que estivesse certinho no meio do caminho, você ia passar se raspando. Podia até dar um beijinho no leão, não ia acontecer nada. Porque havia garantia, estavam amarrados de tal maneira que eles só podiam ir até ali. Havia uma limitação imposta a eles. E então o peregrino passa. E essas passagens todas, ele dá o versículo bíblico. Você fica maravilhado, que obra magnífica. Ele dá um versículo bíblico do que acontece. Que ele anda como um leão procurando quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. E firme na fé é o que? Você manter-se no caminho firme, direitinho, no caminho estreitinho, sabendo, Deus diz: o leão está ali. Ele tem uma liberdade de ação, só que Deus impôs os limites para o diabo e para o crente. E só acontece alguma coisa na vida do crente se ele transpuser os seus próprios limites e não reconhecer os seus próprios limites. De sorte que se você andar no caminho de Deus, você vai estar muito perto do adversário, mas tem uma garantia que ele não passa dos limites de Deus. É esse tipo de terminologia que a Bíblia me apresenta dentro de enquadramentos lúcidos, equilibrados, animadores. Tomai toda a armadura de Deus. Meus irmãos, há que se tomar toda ela. O soldado ao qual falta uma parte do equipamento, ele não está devidamente em condições de alinhar ao lado dos outros. Ele pode se constituir um perigo. Um soldado desequipado, ele pode se transformar, em vez de uma força ao lado do outro, uma preocupação a mais para o outro, que terá que defender-se a si mesmo e cuidar daquele companheiro descuidado. Então, em vez de ser um, poderão ser muitos prejudicados pela negligência de um só. Se você observou no texto, há 2 vezes a expressão toda a armadura. No versículo 11, toda a armadura. No versículo 13, toda a armadura novamente. Como num eco sublime, o Espírito Santo lembrando: crente, meu irmão, minha irmã, complete o seu uniforme. Complete o seu uniforme. Não deixe peça alguma
E então, alguns comentadores dizem que Paulo estava escrevendo isso, ele estava olhando um soldado, ele estava preso, e sempre ficava um soldado para tomar conta dele, ali postado, 24 horas, ele se revezava. Então Paulo está escrevendo aqui, ou ditando a carta para Tércio ou para Silvano, e ele está olhando o soldado preparadinho ali, ele vai vendo desde o capacete, ele vai vendo cada parte do soldado romano, e ele vai transcrevendo isso em sua carta. E o que Paulo nos diz aqui: não dá corda para amarrar. Não há corda aqui para amarrar o diabo, os demônios. Não há uma fórmula para que você os elimine e para que você os destrua. Essa expressão está amarrado não encontro em nenhum lugar do Novo Testamento. Eu já procurei estar amarrado e não encontro. Não se encontra no meu Novo Testamento essa expressão. E alguns dizem: mas Jesus falou que ligares na terra será ligado no céu, que desligares na terra será desligado nos céus. Qual é o contexto da passagem? Não é demonologia. Pode ler lá em Mateus 16. O contexto da passagem não tem a ver com o diabo. Por isso não há que estar amarrado. Essa expressão não é do Novo Testamento. Essa expressão não é boa doutrina cristã. Porque quanto ao diabo está escrito: você tem que cingir os seus lombos para você estar firmes, você, havendo feito tudo, ficar firme, resistir o dia mal, o dia da tentação, que ele vem mesmo, para enfrentar as ciladas que vem mesmo. Não é uma corda para amarrar, não é uma fórmula para usar, não é o fígado do peixe que você, como Tobias, no livro de Tobias, havia um diabo, história falsa, o livro de Tobias não é canônico. Havia uma moça que se casava e os maridos morriam no dia da noite de núpcias. Casou com 7, morreram 7 na noite de núpcias. E chegou a vez de Tobias casar com a mulher, com a viúva. E o livro de Tobias diz que ele ficou preocupado. E aí ele foi pedir ajuda, orientação, e o profeta disse para ele: não, acontece o seguinte, existe um demônio que tem ciúme da mulher, ele mata os maridos, mas você faz o seguinte, você leva um fígado de peixe, e na noite do casamento você queima o fígado de peixe no quarto. O demônio não gosta de fígado de peixe, ele vai embora, e você casa. E Tobias fez isso. Chegou na noite de núpcias, queimou o fígado de peixe, o demônio foi embora, ele sobreviveu à lua de mel. Tudo mentira. Existe fígado de peixe, coisa nenhuma. A luta não é contra carne e sangue, senhores. Então, o que precisamos, e a Bíblia nos dá com claras letras, é cingir os lombos com a verdade. Não vamos discutir isso hoje, que o tempo já foi. Nós vamos ver no próximo sermão que é essa a verdade, que é o primeiro item da lista. Você pega a lista dos apetrechos do soldado, e a primeira que aparece é cingir lombo com verdade. É a primeira da lista. Depois de você cingir o lombo com a verdade, você vai ter que vestir uma couraça, chamada couraça da justiça. O que é isso? Depois Deus diz: olha, eu tenho para você o evangelho da paz para você pôr nos pés. E depois eu tenho para você um escudo para você se defender, que é o escudo da fé. Você apaga os dardos inflamados do inimigo. Mas eu tenho para você também o capacete da salvação para você pôr na cabeça. E eu tenho para você também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E então você ora em todo tempo, com oração e súplica no Espírito, e você fica vigilante e perseverante com todos os santos. Vamos ver na próxima vez juntos qual é a receita bíblica, qual é a lista do nosso capitão da salvação, para você soldado, para mim soldado deste exército. Aí sim nós poderemos sair para o combate, não ufanisticamente, não com excesso de autoconfiança, mas confiança em Deus, equipados com as armas que o Novo Testamento nos coloca nas mãos. Vamos fazer tudo, e havendo feito tudo, vamos ficar firmes. Paulo podia dizer isto, havia passado por todos esses caminhos, e ele havia ficado firme até o fim.
Ele é modelo para você e para mim na guerra contra o mal. O mal existe, o diabo existe, há muitas forças opositoras. Deus tem para você o equipamento certo para ser mais do que vencedor. Ouçamos o povo. E agora, Senhor nosso Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, que as consolações do Teu Santo Espírito estejam com Teu povo, reunido neste lugar, assim como em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.